Hoje a gente parte de um material bem rico, um artigo chamado O Poder dos Salmos, Esperança, Justiça e Vitória Espiritual. Isso. E a proposta é interessante, né? Olhar os salmos não só como poesia antiga. Exato. Mas como mapas para a alma, sabe? Guias para hoje, para crise, para alegria, para busca por justiça. É. E o que chama atenção é uma mistura forte ali de honestidade brutal com uma fé inabalável, né? Sem dúvida. É uma análise que toca em pontos universais, eu acho. Sofrimento, injustiça, essa luta espiritual que todo mundo meio que enfrenta, né? E a busca por Deus. Uhum. E tem um ponto que sempre volta no artigo. Os salmistas levando suas angústias para o santuário. Aquele lugar de encontro com o divino. Para buscar, sei lá, clareza. Entendi. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender como esses textos, que são milenares, né, podem, segundo essa análise, oferecer esperança, justiça, vitória espiritual para a gente hoje. Exatamente essa a missão. Certo. Vamos explorar isso, então. Começando pela esperança. O material descreve ela não como um otimismo superficial, sabe? Não é isso. É mais uma âncora firme, especialmente quando tudo está meio caótico. O artigo cita o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Que é um clássico, né? Pois é. E a análise sugere que essa esperança é tipo uma estratégia ativa de resiliência, que se alimenta de lembrar o que Deus já fez. Não é ficar esperando parado. É confiar ativamente. E o interessante é como isso se conecta, né? Essa esperança ativa com a ideia de justiça divina. O artigo traz Deus como esse juiz justo que governa as nações com retidão, lá do Salmo 67. Só que, e isso é crucial, essa justiça não está sozinha. Ah, certo. Tem a misericórdia junto. Exatamente. Anda de mãos dadas com a misericórdia. A leitura aponta para um Deus que não só julga, mas que quer restaurar. É uma justiça que busca a cura, não só a punição. Faz sentido. E isso leva a gente para um ponto que o artigo parece tratar como bem central. A batalha espiritual. Sim, fundamental. A análise diz que a luta não é só contra o visível, né? Contra a carne e sangue. Usa muito o exemplo de Davi. Davi é um personagem complexo ali, né? Muito. As lutas dele não eram só lá fora, com inimigos. Eram internas também. Dúvidas, medos, os erros dele. E foram muitos erros. Sim. Mas o diferencial, segundo o texto, era a persistência dele em buscar a Deus, mesmo depois de cair feio. Lembra aquela ideia do Salmo 34? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Exato. E conectando isso tudo, a gente vê como os salmos abordam o sofrimento. O artigo deixa claro, não é para negar a dor, de jeito nenhum. Não mesmo. Mas para encarar como talvez um instrumento de crescimento, de aproximação com Deus. O sofrimento pode virar oração, busca por sentido nessa visão. Uma ressignificação da dor, então. É por aí. E tem um ponto fascinante que o artigo levanta. Viver a dor pode até aumentar nossa empatia, deixar a gente mais sensível para o sofrimento dos outros. Interessante isso. E para deixar mais concreto, a análise fala nos arquétipos, né? O sábio e o cuidador. Isso, o sábio seria aquele que traz a reflexão, o conselho mais pensado sobre a vida, sobre a fé. E o cuidador? O cuidador traz o consolo, a empatia, o chamado para a gente confiar um no outro, se apoiar. É tipo juntar sabedoria com cuidado prático. Entendi. Sabedoria e compaixão andando juntas. Exato. É uma combinação que a análise realmente destaca. E isso tudo meio que desemboca na mensagem final sobre a vitória espiritual. Certo. O artigo bate na tecla de que essa vitória não vem da nossa força, sabe? Vem da confiança. Uma confiança inabalável em Deus e na ação do Espírito Santo. A ideia central é que, para quem confia, a vitória é certa. Não porque não vai ter luta, mas porque Deus está presente na luta, com seu poder. Então, resumindo um pouco o que essa análise traz para a gente. Os salmos aparecem como um guia, que, nossa, ainda é muito atual. Muito. Oferecem ferramentas para a gente navegar a vida, né? Esperança como essa resiliência ativa na fidelidade de Deus. Consolo numa justiça que também é misericordiosa. Força para a batalha espiritual, que vem da confiança.
crescimento mesmo no meio do sofrimento. E essa sabedoria que vira cuidado na prática. É bastante coisa. Com certeza. E fica uma reflexão que o próprio artigo sugere no final, como seria a nossa vida, as nossas comunidades, se a gente tentasse incorporar mais conscientemente essas qualidades. Do sábio pensar, buscar entender, e do cuidador a empatia, o apoio mútuo, que a gente vê tão fortes nos Salmos. Isso no nosso dia a dia mesmo. Que tipo de transformação isso poderia gerar, né, ao nosso redor?